Você já fez algo pensando que estava completamente sozinha, mas alguém te viu? Juliana fez. Ela trabalha como empregada na mansão de um empresário milionário que viaja o tempo todo. Num dia de calor insuportável, achando que estava sozinha, ela decidiu se refrescar na piscina, sem roupa nenhuma. Só que o patrão voltou um dia antes. O que deveria ser só um momento super constrangedor, virou o início de algo que ninguém esperava. Uma história onde atração proibida, segredos perigosos e escolhas impossíveis se misturam de um jeito que você não vai conseguir parar de assistir. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não está esperando. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Juliana Castro acordou com o sol invadindo o pequeno quarto nos fundos da mansão. Esticou os braços e sorriu. Finalmente domingo, seu único dia de folga na semana. 2 anos trabalhando para o empresário Renan Ribeiro e ela ainda se surpreendia com aquela casa enorme. O patrão viajava constantemente, sempre envolvido com negócios que ela nem compreendia direito. Renan era mais uma presença distante do que um patrão de verdade. Nos 2 anos ali, Juliana podia contar nos dedos as vezes que conversaram além de um bom dia formal. Ela se levantou. Trocou o pijama por um shorts e uma blusa velha. Mesmo sendo folga, tinha planos para o dia. Queria visitar a mãe no hospital à tarde. Dona Marta estava melhorando do tratamento, graças a Deus. Mas os custos eram altos. Muito altos. Juliana não podia perder aquele emprego. Cada centavo era contado, economizado, guardado para os remédios e consultas. Depois de um café rápido na cozinha vazia, Juliana decidiu aproveitar a manhã ensolarada. A casa estava completamente silenciosa. Renan tinha viajado para Miami na segunda-feira, para uma reunião importante, e só voltaria dali uma semana. A cozinheira tinha folga aos domingos. O jardineiro só vinha às quartas e sextas. Juliana estava absolutamente sozinha. Olhando pela janela da sala, ela notou as marcas de dedos nos vidros da varanda. O sol da manhã destacava cada mancha, cada imperfeição. Juliana mordeu o lábio. Não era sua obrigação limpar aquilo hoje, mas a visão a incomodava. Só meia horinha, ela pensou, pegando os panos e o balde com água. O calor de dezembro era brutal. Mesmo sendo apenas 10 da manhã, o sol já queimava a pele. Juliana trabalhou com dedicação, esfregando cada vidro até deixar brilhando. Quando terminou, quase 1 hora depois estava encharcada de suor. A blusa grudava no corpo, o cabelo pingava. Ela limpou a testa com as costas da mão e desceu para a área da piscina para guardar os materiais na casinha de ferramentas. Foi quando viu a água, cristalina, convidativa, refletindo o céu azul sem nenhuma nuvem. Juliana parou, hipnotizada. Fazia anos que não nadava. Desde criança, na verdade, quando ia com a mãe ao clube municipal nas férias escolares. Ela olhou ao redor. Ninguém. Silêncio absoluto, apenas pássaros cantando nas árvores. Renan estava em outro país. Ninguém voltaria antes de segunda-feira. O coração dela acelerou com uma ideia maluca, rebelde, completamente fora do seu caráter. Por que não? Ela sussurrou para si mesma. Só dessa vez. Ninguém nunca vai saber. Juliana olhou para a casa mais uma vez, conferindo. Todas as janelas fechadas, nenhum movimento, nenhum som além da natureza. A decisão veio rápida, antes que a coragem escapasse. Juliana tirou a blusa suada, depois os shorts, a calcinha, o sutiã. Deixou tudo dobrado na cadeira de praia. Pela primeira vez em anos, sentiu-se ousada. Livre. Viva de um jeito que tinha esquecido ser possível. Aos 28 anos, sempre foi a filha responsável, a trabalhadora dedicada, a que nunca quebrava regras. Mas ali, sozinha sob o sol quente, Juliana se permitiu ser diferente. Correu e mergulhou. A água gelada contra a pele quente foi como um choque elétrico delicioso. Ela emergiu rindo, jogando o cabelo molhado para trás, sentindo cada músculo relaxar. Era perfeito. Absolutamente perfeito. Por que nunca tinha feito isso antes?
Juliana nadou de um lado para o outro da piscina, mergulhou até o fundo, flutuou de costas, olhando o céu infinito. Pela primeira vez em meses, esqueceu as contas, os remédios caros, as preocupações constantes. Só existia aquele momento. A água, o sol, a sensação de liberdade pura. Ela fechou os olhos, flutuando, deixando a água embalar seu corpo. Se a mãe soubesse que a filha certinha estava nadando pelada na piscina do patrão milionário, provavelmente teria um ataque. O pensamento arrancou uma risada dela. Desculpa, mãe, mas eu mereço isso. Enquanto Juliana desfrutava de seu momento de rebeldia inocente, do outro lado da cidade algo mudava seus planos. Renan Ribeiro estava no banco de trás do carro, voltando para casa um dia antes do previsto. A reunião em Miami tinha sido um desastre completo. O sócio americano apresentou números errados. O contrato caiu. Milhões foram perdidos por pura incompetência alheia. Renan estava furioso. Cancelou tudo e pegou o primeiro voo de volta. Só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer aquela semana horrível. Sua empresa era sólida, sobreviveria à perda, mas o desperdício de tempo o irritava profundamente. O motorista estacionou na garagem. Renan desceu com a mala, dispensou o funcionário e entrou pela porta lateral da casa, aquela que dava acesso direto à área de serviço e piscina. Ele queria evitar a entrada principal. Não estava com paciência para formalidades. Foi quando ouviu. Som de água sendo agitada. Alguém nadando. Renan franziu a testa confuso. Quem teria coragem de usar a piscina sem permissão? Caminhou em direção ao som, preparado para dar uma bronca severa. Mas quando chegou perto e olhou, Renan simplesmente parou de se mover. Parou de respirar. Parou de pensar. Ali, nadando completamente nua na água brilhante, estava Juliana, sua empregada. A mulher discreta que limpava sua casa há 2 anos e que ele mal tinha notado existir. Mas agora, vendo-a assim, tão natural, tão livre, tão absolutamente linda, Renan sentiu algo despertar dentro dele, algo primitivo, intenso, que o pegou completamente de surpresa. Os cabelos molhados grudados nas costas dela, a pele brilhando ao sol, cada movimento fluido e gracioso. Ele não conseguia desviar os olhos. Renan sabia que precisava sair dali. Precisava ir embora antes que ela percebesse. Isso era invasão de privacidade. Era errado. Ele deu um passo para trás, tentando ser silencioso, mas seu pé bateu em um vaso grande de cerâmica que enfeitava a lateral do caminho. O barulho ecoou alto no silêncio da tarde. Juliana girou na água, os olhos arregalados de puro pânico. Por um segundo infinito, eles apenas se encararam. Então, ela mergulhou, cobrindo o corpo como podia debaixo d'água. Renan ficou paralisado, sem saber o que fazer, o rosto ficando vermelho. Juliana gritou debaixo d'água, mas o som saiu abafado. Ela subiu só com a cabeça de fora, os braços tentando cobrir o peito da melhor forma possível. O rosto estava em chamas de tanta vergonha. Renan continuava ali parado, segurando a mala completamente imóvel como uma estátua. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Senhor Ribeiro! Juliana conseguiu gritar, a voz tremendo. Eu pensei que o senhor estava em Miami. Por favor, vire de costas. Minhas roupas estão na cadeira. A voz dela finalmente desbloqueou o cérebro de Renan. Ele largou a mala no chão com um baque surdo e girou imediatamente, levando as mãos ao rosto. Desculpa, eu não sabia que tinha alguém aqui, desculpa. Sua voz saiu estranha, aguda, nada parecida com o tom firme e controlado que usava em reuniões de negócios. Renan Ribeiro, o empresário que negociava contratos milionários sem piscar, estava gaguejando feito adolescente. Juliana nadou rapidamente até a beira, mas suas roupas estavam do outro lado da piscina, perto de onde Renan estava. Ela olhou desesperada ao redor. Senhor Ribeiro, tem uma toalha branca na cadeira ao seu lado. Por favor, pode me passar? Renan olhou de relance, encontrou a toalha dobrada e estendeu o braço para trás, mantendo os olhos firmemente fixos na parede de pedra à sua frente. Toma, pega logo. Juliana saiu da água o mais rápido que conseguiu, pegou a toalha e se enrolou nela.
O tecido estava quente do sol, mas ela tremia mesmo assim. De frio, de vergonha, de pânico absoluto. Pode virar agora, ela disse, a voz quase inaudível. Renan se virou devagar. Juliana estava embrulhada na toalha grande, o cabelo pingando água no chão de pedra descalça. Ela não conseguia olhar para ele. O rosto dela estava tão vermelho quanto Renan imaginava que o dele estivesse. Ficaram ali, dois adultos completamente constrangidos, sem saber como lidar com a situação. Senhor Ribeiro, eu sinto muito, Juliana começou, forçando-se a falar. Eu realmente achei que o senhor só voltaria semana que vem. Sei que foi completamente inapropriado usar a piscina dessa forma. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo perfeitamente. Demitir? Renan piscou, processando a palavra. Não, claro que não vou te demitir, Juliana. A piscina está aí para ser usada. Você mora aqui, trabalha aqui, tem todo o direito. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais. Eu que devia ter avisado que estava voltando mais cedo. A reunião foi um fracasso total e eu... Bem, não importa. O ponto é que eu invadi sua privacidade. Devia ter feito barulho, anunciado que estava chegando. Juliana finalmente levantou os olhos, surpresa com a reação dele. Esperava bronca, esperava ser mandada embora na hora. Não esperava pedido de desculpas. O senhor não invadiu nada. Esta é sua casa. Mas você estava no seu dia de folga. Tinha direito de esperar privacidade. Renan soltou o ar que estava segurando. Notou as olheiras no rosto dele, a postura cansada. O senhor parece exausto. A observação saiu antes que Juliana pudesse se segurar. Ela imediatamente se arrependeu. Não era lugar dela fazer comentários pessoais sobre o patrão. Mas Renan não pareceu se importar. Ele deu uma risada curta, sem alegria. Exausto é pouco. Passei a semana inteira em reuniões tensas. Perdi um contrato importante porque alguém da equipe americana não fez o trabalho direito. E voltei mais cedo só para... Bem, para isso. Ele fez um gesto vago entre eles. Desculpa de novo. Não precisa pedir desculpas. Juliana apertou a toalha contra o corpo. Eu que deveria estar pedindo. Acho que essa é oficialmente a pior situação da minha vida. Posso garantir que também está no meu topo 3 de momentos mais constrangedores. Renan respondeu. E dessa vez o sorriso foi genuíno, ainda que envergonhado. Os olhos dele se encontraram, e por um breve segundo a tensão diminuiu. Ainda era desconfortável, ainda era estranho, mas pelo menos agora conseguiam se olhar. Juliana percebeu que nunca tinha realmente olhado para Renan antes. Ele era bonito, percebeu. Cabelos castanhos bagunçados, olhos cansados, mas de um azul bonito, mandíbula forte coberta por uma barba por fazer. Ela balançou a cabeça mentalmente. Pare com isso, Juliana, pensou. Ele é seu patrão. Vou subir e me trocar, Juliana disse em voz alta. Com licença, senhor Ribeiro. Claro, vai. E Juliana? Ele esperou ela olhar. Obrigado por cuidar tão bem da casa. Notei os vidros brilhando. Quando cheguei, você faz um trabalho excelente. Era a primeira vez em 2 anos que ele elogiava seu trabalho diretamente. Juliana sentiu um calor diferente subir pelo rosto. Obrigada, senhor. Ela passou por ele, deixando um rastro de gotas d'água, e subiu correndo para seu quarto. Assim que fechou a porta, encostou nela e cobriu o rosto com as mãos. Que vergonha absurda. Mas por baixo da vergonha havia algo mais. Uma estranha consciência de que algo tinha mudado. Não sabia explicar o que, mas sentia. Renan ficou parado na área da piscina por vários minutos depois que ela saiu. Olhou para as roupas dela ainda dobradas na cadeira, para as ondulações na água, ainda se acalmando. Ele balançou a cabeça, pegou a mala e foi para dentro. No quarto, depois de um banho longo e frio, Renan se deitou na cama encarando o teto. Tentou pensar no contrato perdido, nos próximos passos da empresa, em qualquer coisa relacionada ao trabalho. Mas sua mente insistia em voltar para Juliana, para a imagem dela nadando livre, sorrindo para o céu, completamente alheia a tudo. Havia algo nela que ele nunca tinha percebido antes. Uma beleza natural, sim, mas era mais que isso. Era a liberdade, a alegria pura naquele momento. Quando foi a última vez que ele se permitiu sentir algo assim?
Quando foi a última vez que fez algo só porque queria, sem pensar em consequências ou responsabilidades? Idiota, ele murmurou para si mesmo. Ela é sua empregada. Esquece isso. Mas esquecer seria impossível. Renan sabia disso no fundo, mesmo tentando se convencer do contrário. Lá embaixo, Juliana também não conseguia descansar. Estava deitada, olhando para o teto do quartinho, repassando cada segundo daquela tarde. A vergonha ainda queimava, mas misturada com ela, vinha uma sensação estranha. O jeito que Renan tinha olhado para ela, não com luxúria barata ou desrespeito, mas com admiração, fascínio. Ela não sabia nomear, mas tinha visto algo diferente naqueles olhos azuis. Para de imaginar coisas, ela disse em voz alta para o quarto vazio. Ele é rico, você é empregada. Ele provavelmente já esqueceu. Amanhã tudo volta ao normal. Mas Juliana estava errada. Nada voltaria ao normal. Porque às vezes um único momento, um encontro inesperado pode mudar tudo. E nem Renan nem Juliana tinham a menor ideia de como suas vidas estavam prestes a se transformar completamente. A segunda-feira chegou estranha. Juliana acordou antes do alarme, ansiosa. Arrumou-se com mais cuidado que o normal. Prendeu o cabelo num coque caprichado, escolheu o uniforme mais apresentável. Respirou fundo antes de sair do quarto. Age normal. Foi só um acidente, repetiu para si mesma como um mantra. Quando chegou na cozinha, levou um susto. Renan estava lá tomando café. Ele nunca tomava café em casa. Sempre saía direto para o escritório da empresa ou nem tomava. Mas ali estava ele, sentado à mesa, mexendo no celular, usando uma camisa social azul clara com as mangas dobradas. Bom dia, Juliana disse, a voz saindo mais baixa que pretendia. Renan ergueu os olhos imediatamente. Bom dia, Juliana. Ele sorriu, mas foi um sorriso tenso, meio torto. Dormiu bem? Dormi sim, obrigada. Mentira, ela tinha passado metade da noite acordada. E o senhor? Razoavelmente. Outra mentira. Renan mal tinha pregado o olho. Vou trabalhar de casa hoje. Tenho videoconferências a tarde toda. Juliana assentiu e foi preparar seu próprio café, muito consciente de que ele continuava olhando. Quando finalmente saiu da cozinha com a xícara na mão, sentiu as pernas bambas. Isso ia ser mais difícil do que imaginava. Os dias seguintes trouxeram uma mudança notável. Renan começou a trabalhar de casa com frequência. Instalou-se no escritório doméstico, participava de reuniões por videochamada, recebia documentos por motoboy. Mas Juliana percebia que ele sempre arranjava uma desculpa para sair do escritório quando ela estava por perto. Se ela limpava a sala, Renan aparecia para buscar um copo d'água. Se ela arrumava a biblioteca, ele lembrava que precisava pegar um livro específico. Sempre educado, sempre profissional, mas os olhos contavam outra história. Ele a observava, não de forma desrespeitosa, mas com uma intensidade que fazia o estômago de Juliana revirar. E ela não era a melhor. Ficava nervosa quando sabia que ele estava em casa. Derrubou uma jarra de vidro na cozinha que se estilhaçou no chão. Tropeçou na própria sombra subindo a escada com lençóis limpos. Esqueceu panelas no fogão até a água evaporar completamente. Estava um desastre. Juliana, você está bem? Renan perguntou numa quarta-feira depois de vê-la derrubar uma pilha de revistas que estava organizando na mesa de centro. Está parecendo distraída. Estou ótima, Sr. Ribeiro. Ela se abaixou rapidamente para juntar as revistas, escondendo o rosto quente. Só um pouco cansada. Mas não era cansaço. Era a presença constante dele, a consciência aguda de cada movimento que ele fazia, do som da voz dele ao telefone, do perfume que ficava no ar quando ele passava. Juliana estava perdendo o juízo. As conversas entre eles começaram a mudar também. Renan, que antes mal reconhecia sua existência, agora puxava assunto. Juliana, você tem família aqui na cidade? Ele perguntou numa quinta à tarde, enquanto ela regava as plantas da varanda. Tenho minha mãe, Sr. Ribeiro. Ela está se recuperando de um problema de saúde. Sério? É grave? A preocupação na voz dele soou genuína.
Está melhorando. O tratamento é caro, mas está funcionando. Juliana continuou regando, tentando manter o foco nas plantas e não no homem apoiado na porta. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo, Renan disse. E havia algo na voz dele que fez Juliana finalmente olhar. Os olhos dele se encontraram e ficaram presos por mais tempo que o apropriado. Juliana engoliu em seco e voltou a atenção para as plantas. Obrigada, Sr. Ribeiro. É gentil da sua parte. Na sexta à noite, algo inusitado aconteceu. Juliana estava preparando seu próprio jantar na cozinha quando Renan apareceu. A cozinheira deixou lasanha pronta antes de sair. É muita comida para uma pessoa só. Você não quer jantar comigo? A mesa está grande e vazia demais. Juliana hesitou. Cada instinto gritava que era má ideia. Sr. Ribeiro, não sei se seria apropriado... É só comida, Juliana. 2 pessoas dividindo uma refeição, nada mais. Ele inclinou a cabeça e tinha algo vulnerável naquele gesto. Por favor, jantar sozinho todos os dias é deprimente. Ela cedeu contra seu melhor julgamento. Está bem. O jantar começou silencioso e desconfortável. Eles comiam evitando se olhar, o barulho dos talheres alto demais no silêncio. Mas aos poucos, hesitantemente, a conversa começou a fluir. Você sempre quis trabalhar em casas? Renan perguntou, genuinamente curioso. Não. Eu queria estudar, fazer faculdade, mas minha mãe ficou doente quando eu tinha 18 anos. Alguém precisava trabalhar, pagar as contas. Juliana deu de ombros, sem autopiedade. A vida às vezes nos leva por caminhos diferentes dos que planejamos. Entendo isso bem. Renan empurrou a comida no prato. Eu queria ser arquiteto. Adorava desenhar prédios, imaginar espaços. Mas meu pai precisava de alguém para assumir a empresa da família. O filho mais velho tem obrigações, sabe? Juliana olhou para ele com novos olhos. Você não parece feliz falando da empresa. Por que não sou? A honestidade crua na voz dele a surpreendeu. Sou bom no que faço, a empresa prospera, mas não me dá alegria. É só trabalho, obrigação, expectativas. Ele olhou para ela. Desculpa, não devia estar falando isso com você. Por que não? Eu sou boa ouvinte. Juliana sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Sim, você é. Renan sorriu de volta. Na verdade, é a primeira conversa genuína que tenho em meses, talvez anos. Isso é triste. É muito triste, ele concordou. Mas é minha vida, cercado de pessoas que querem coisas de mim. Contratos, dinheiro, conexões. Ninguém quer apenas conversar. Juliana sentiu algo apertar no peito. Havia solidão real na voz dele. Deve ser difícil não saber se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro. Você não tem ideia. Renan a estudou. E você? Tem alguém especial? Não, Juliana riu. Não tenho tempo para namorar. Trabalho, cuido da minha mãe, durmo, acordo e repito. Não sobra espaço para romance. Também não tenho tempo. Ou talvez não tenha interesse. Renan falou devagar. As mulheres no meu círculo são todas previsíveis, maquiagem perfeita, roupas de grife, conversas vazias sobre festas e viagens. Nada real, nada verdadeiro. O ar entre eles mudou. Ficou mais denso, carregado de algo não dito. Juliana se levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira. Vou recolher os pratos. Ela pegou o prato dela e estendeu a mão para pegar o dele. No exato momento em que seus dedos tocaram o prato, os dedos de Renan também estavam lá. As mãos se tocaram. Foi apenas um segundo. Um roçar acidental de pele em pele. Mas foi como levar um choque elétrico. Juliana puxou a mão tão rápido que o prato balançou. Renan segurou firme, mas seus olhos escureceram. Ficaram assim, segurando o prato juntos, olhando um para o outro, nenhum dos dois respirando direito. Foi Renan quem soltou primeiro. Boa noite, Juliana. Sua voz saiu rouca, estranha. Ele se levantou bruscamente e saiu da sala, subindo as escadas 2 degraus de cada vez. Juliana ficou ali parada, segurando o prato com mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que doía. Isso precisa parar. Ela sussurrou para a sala vazia. Mas sabia no fundo que já tinha passado do ponto de parada. Algo tinha começado. Algo perigoso, impossível, mas inevitável. Renan trancou-se no quarto.
Encostou na porta e fechou os olhos. Aquele toque simples tinha incendiado cada terminação nervosa do corpo dele. Controla-te, ele ordenou a si mesmo. Ela trabalha para você. Isso não pode acontecer. Mas enquanto Renan brigava com seus sentimentos e Juliana tentava acalmar seu coração, disparado, nenhum dos dois sabia que eram observados. Do lado de fora, através da janela da sala, uma mulher de salto alto e vestido vermelho havia assistido o jantar inteiro. Clara tinha vindo deixar documentos importantes e viu tudo. O jeito que eles olhavam um para o outro, a intimidade crescente, e uma raiva fria se instalou em seu peito. Ela amava Renan há 5 anos. Não ia deixar uma simples empregada roubar o que era dela. Renan mal dormiu. Ficou acordado até tarde, lutando contra pensamentos que não deveria ter. Juliana era sua funcionária. Dependia daquele emprego. Ele não podia, não deveria colocar ela nessa posição. Mas dizer isso para si mesmo não apagava a memória do toque das mãos, do jeito que ela tinha olhado para ele durante o jantar. Havia algo ali. Ele sabia. Ela sabia. E isso tornava tudo ainda mais complicado. Juliana também passou a noite revirando na cama. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos azuis fixos nela. Sentia novamente o toque acidental das mãos. Você é a empregada dele, ela sussurrou no escuro. Ele é rico, você limpa a casa dele. Isso nunca vai dar certo, nem deveria começar. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Ia manter distância. Profissionalismo absoluto. Sem mais jantares, sem mais conversas longas, sem mais olhares que duravam segundos demais. Era a única forma de proteger seu emprego e seu coração. Renan tomou a mesma decisão. Ele voltaria a trabalhar no escritório da empresa. Ficaria longe de casa, longe de Juliana, longe da tentação. Era o certo a fazer, o responsável, o maduro. Mas o universo tinha outros planos. Na quarta-feira de tarde, o céu escureceu com nuvens pesadas. Trovões ecoaram ao longe anunciando tempestade. Juliana estava terminando de limpar o corredor do 2º andar quando a chuva começou. Grossa, violenta, transformando o dia em noite em questão de minutos. Ela tinha acabado de lavar o piso de mármore da escadaria e ele ainda estava molhado, escorregadio. Juliana desceu com cuidado, segurando firme no corrimão, uma cesta de toalhas limpas no quadril. Estava quase no fim quando um trovão explodiu tão perto que pareceu sacudir a casa inteira. Ela se assustou. O pé escorregou no degrau molhado. A cesta voou no ar. As toalhas se espalharam como neve branca, e Juliana sentiu a gravidade puxá-la para trás. Tudo aconteceu rápido demais para processar. Ela viu o teto se aproximando em câmera lenta. Pensou na dor que viria, nos ossos que quebraria. Fechou os olhos, preparada para o impacto. Mas o impacto não veio. Em vez disso, braços fortes a envolveram pela cintura, puxando-a contra algo sólido e quente. O impulso da queda virou giro, e quando Juliana abriu os olhos, estava prensada contra o peito de Renan, os braços dele firmes ao redor dela. Você está bem? Ele perguntou, ofegante. O coração dele batia descompassado contra o dela. Ou era o dela? Impossível saber onde um terminava e o outro começava. Estou. Juliana sussurrou, mas não se mexeu. Não conseguia. Estava hipnotizada pelo rosto dele tão perto, pelos olhos azuis que a estudavam com intensidade. Como você? Eu tinha voltado para pegar uns documentos que esqueci. Estava no corredor quando ouvi o barulho. Os braços dele ainda a seguravam. Não mostravam sinais de querer soltar. Você tem ideia do susto que me deu? Desculpa, mas Juliana não soava nem um pouco arrependida. Estava perdida nos olhos dele, na sensação dos braços fortes ao redor do corpo dela, no cheiro da colônia masculina. Eles ficaram assim, abraçados no meio da escadaria, toalhas espalhadas ao redor, a chuva tamboreando nas janelas. O mundo estreitou até ser apenas eles dois. Renan ergueu uma mão devagar, os dedos roçando o rosto dela, tirando uma mecha de cabelo que tinha escapado do coque. Juliana, ele sussurrou, o nome saindo rouco carregado. Seus olhos caíram nos lábios dela. Ela prendeu a respiração.
Ele ia beijá-la. Ela via a intenção nos olhos dele, sentia na tensão do corpo dele. E Deus a perdoasse. Ela queria. Queria mais do que qualquer coisa que já tinha querido na vida. Renan abaixou o rosto, eliminando o espaço entre eles, centímetro por centímetro. Os lábios dela se entreabriram. Mais um segundo. Só mais um. Não. Renan parou abruptamente. Fechou os olhos com força e se afastou, soltando ela. Isso não pode acontecer. A rejeição atingiu Juliana como um soco. Ela cambaleou, pegando o corrimão para se equilibrar. Eu sei. Sua voz saiu pequena, machucada. Você não entende. Renan passou as mãos pelo rosto, claramente lutando consigo mesmo. Você trabalha para mim. Eu sou seu patrão. Existe um desequilíbrio de poder aqui. Se algo acontecer entre nós, você sempre vai se perguntar se foi escolha real ou se sentiu pressionada. E eu nunca vou ter certeza se você está comigo ou se tem medo de perder o emprego. Juliana sentiu lágrimas picarem os olhos, mas lutou contra elas. Entendo. O senhor está certo. Não estou certo. Renan explodiu, a frustração transbordando. Eu não quero estar certo. Eu quero... Ele se interrompeu, balançando a cabeça. Não importa o que eu quero. O que é certo é manter distância. Então é isso que vamos fazer. Juliana se abaixou e começou a recolher as toalhas com movimentos mecânicos. Distância, profissionalismo, como deveria ter sido desde o início. Renan ficou parado, observando ela juntar as toalhas na cesta. Cada fibra do corpo dele gritava para ajudar, para tocar ela novamente, para terminar o que quase começaram. Mas ele se forçou a ficar imóvel. Juliana, está tudo bem, Sr. Ribeiro. Ela ainda não olhava para ele. O senhor fez a coisa certa. Eu agradeço por me segurar. Posso continuar meu trabalho agora? A frieza formal na voz dela doeu mais do que Renan esperava. Mas era necessária. Era a proteção que ambos precisavam. Claro. Desculpa ter atrapalhado. Ele desceu o resto da escada e saiu pela porta, voltando para o carro na garagem. Nem pegou os documentos que tinha vindo buscar. Juliana esperou até ouvir o motor do carro ir embora, antes de finalmente deixar as lágrimas caírem. Ela se sentou no degrau, abraçando a cesta de toalhas, chorando silenciosamente. Por que doía tanto? Por que a rejeição dele parecia ter arrancado um pedaço dela? Idiota! Ela se xingou entre lágrimas. Você sabia que isso não tinha futuro. Sabia desde o começo. Mas saber não tornava mais fácil. Não apagava o desejo. Não curava o coração que já estava se apegando ao impossível. Enquanto isso, Renan dirigia sem destino, a chuva torrencial batendo no para-brisa. Ele tinha feito a coisa certa. Sabia disso. Então por que sentia como se tivesse cometido o maior erro da vida? Por que cada célula do corpo dele gritava para voltar, subir aquela escada e beijar Juliana até os dois esquecerem todos os motivos pelos quais não deveriam? Ele socou o volante, frustrado. Controla-te, Renan. Ela merece melhor que isso, melhor que você. De volta ao escritório da empresa, Renan tentou focar no trabalho. Mas sua secretária, Clara, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela entrou na sala dele com café e uma expressão de falsa preocupação. Renan, você está bem? Parece perturbado. Estou ótimo, Clara. Só cansado. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Clara se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzando as pernas de forma calculada. Sabe, tenho notado você diferente nas últimas semanas. Mais distraído, mais ausente. Ela inclinou a cabeça. Tem certeza que está tudo bem? Com a empresa? Com outras coisas? Tinha algo no tom dela que deixou Renan alerta. Que outras coisas? Nada específico. Clara sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Só me preocupo com você. Somos amigos há tanto tempo, não somos? Somos colegas de trabalho, Clara. Profissionais. A correção foi sutil, mas clara. A mandíbula de Clara se tensou por uma fração de segundo antes de ela recompor a máscara. Claro, profissionais. Ela se levantou. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, estou aqui. Depois que ela saiu,
Renan ficou com uma sensação estranha. Clara sempre foi eficiente, competente, mas ultimamente havia algo diferente nela, uma intensidade que o deixava desconfortável. Ele balançou a cabeça. Estava sendo paranoico. Tinha preocupações mais importantes, como esquecer o gosto que não teve dos lábios de Juliana, como apagar a sensação do corpo dela nos braços dele, como voltar a vê-la apenas como empregada quando ela tinha se tornado muito, muito mais. Era uma batalha, perdida. E no fundo Renan já sabia disso. As 2 semanas seguintes foram tensas. Juliana manteve distância rigorosa. Quando Renan estava em casa, ela trabalhava nos cômodos mais afastados. Comunicavam-se por bilhetes educados deixados na cozinha. Senhor Ribeiro, a reunião de limpeza da piscina foi remarcada para terça. Juliana, pode deixar as roupas da lavanderia no meu closet. Obrigado. Formal, frio, seguro. Mas a tensão não diminuía, piorava. Cada vez que se cruzavam no corredor, o ar ficava denso. Cada olhar acidental durava meio segundo a mais do que deveria. Era insustentável. Então veio o aviso que mudaria tudo. Renan precisava dar uma recepção. Investidores japoneses importantes estavam na cidade e esperavam ser recebidos apropriadamente. Festa na mansão, sexta à noite. 50 convidados. Renan odiava esse tipo de evento, mas negócios exigiam sacrifícios. Na quinta, ele chamou Juliana ao escritório. Primeira conversa real em semanas. Juliana, sobre a festa de amanhã. Contratei uma equipe de garçons, mas preciso que você coordene tudo. Comida, bebidas, música. Você consegue? Claro, Sr. Ribeiro. Ela manteve os olhos fixos em um ponto acima do ombro dele. Olhar nos olhos dele era perigoso. Vou cuidar de todos os detalhes. Obrigado. E Juliana? Ele esperou ela olhar um erro. Os olhos castanhos encontraram os azuis e o mundo parou por um segundo. Você vai ficar na festa? Preciso de alguém de confiança supervisionando. Vou ficar. Sua voz saiu mais baixa que pretendia. Na sexta à noite, a mansão estava transformada. Luzes suaves, música ambiente, mesas elegantes com comida gourmet. Os convidados começaram a chegar às 8. Homens de terno caro, mulheres em vestidos de grife, conversas em inglês e japonês misturadas com português. Juliana circulava discreta, verificando se os garçons estavam atentos, se as bebidas não faltavam, se tudo corria perfeitamente. Foi quando Clara chegou. Ela entrou como se fosse a dona da festa, um vestido vermelho justo que chamava todos os olhares, cabelo solto em cachos perfeitos, maquiagem impecável. Foi direto para Renan, colocou a mão no braço dele com intimidade proprietária. Renan, querido, você superou as expectativas. Está tudo lindo. A voz dela era alta o suficiente para outros ouvirem, deixando implícito que tinha algum envolvimento na organização. Renan se afastou sutilmente, mas educado demais para fazer uma cena. Obrigado, Clara. Juliana cuidou de tudo. Clara olhou ao redor até localizar Juliana perto da mesa de bebidas. O olhar que lançou foi puro veneno disfarçado de condescendência. Ah, sim, sua empregada. Que eficiente. O tom deixava claro que empregada era o menor elogio possível. A noite avançou. Clara grudou em Renan como sombra. Tocava o braço dele constantemente. Ria alto de coisas que ele dizia. Posicionava-se sempre no campo de visão dele. Renan estava claramente desconfortável, mas preso pelas convenções sociais. Juliana observava. De longe, um nó apertando no estômago. Ela não tinha direito de sentir ciúmes. Nenhum direito. Mas sentia. Via Clara toda produzida, fluente em inglês, conversando com os investidores, pertencente àquele mundo de luxo. E então, olhava para si mesma no vestido preto simples, servindo bebidas, invisível para todos, exceto para dar ordens aos garçons. A diferença entre os dois mundos nunca foi tão clara. Por volta das 10, Juliana foi até a cozinha reabastecer as bandejas de champanhe. A festa estava no auge. Música mais alta, conversas mais animadas. Ela abriu a geladeira, puxou 3 garrafas geladas, colocou na bandeja de prata.
Fugindo de novo? Juliana girou. Renan estava na porta da cozinha, apoiado no batente. A gravata estava afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos, o cabelo levemente bagunçado. Ele tinha bebido. Não estava bêbado, mas definitivamente mais relaxado que o normal. E perigoso. Muito perigoso assim. Não estou fugindo, estou trabalhando. Juliana manteve a voz firme, profissional. Trabalhando. Renan empurrou-se do batente e entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. O barulho da festa ficou abafado. É sempre trabalho com você, sempre se escondendo atrás disso. Porque é meu trabalho. Juliana segurou a bandeja como escudo entre eles. E o senhor tem uma festa lá fora, convidados importantes. A Clara está procurando o senhor. A Clara. Renan deu uma risada sem humor. Você acha que eu ligo para a Clara? Deveria. Ela é bonita, rica, do seu mundo, perfeita para você. Ela é tudo isso. Renan caminhou mais perto. E não me desperta absolutamente nada. Mais um passo. Sabe quem me desperta alguma coisa? A mulher que está fugindo de mim há 2 semanas. A mulher que mal olha para mim. A mulher que está aqui agora, tremendo, fingindo que não sente nada. Senhor Ribeiro, o senhor bebeu, não está pensando direito. Mas a voz de Juliana traía o tremor que ela tentava esconder. Penso direito pela primeira vez em semanas. Ele estava perto agora, tão perto, que ela sentia o calor dele. Estou cansado, Juliana. Cansado de fingir, cansado de manter distância, cansado de fazer a coisa certa. Renan, para. O nome dele saiu sem o senhor Ribeiro. Revelador demais. Isso não pode acontecer. Por que não? Ele tirou a bandeja das mãos dela, colocou na bancada. Me dá um motivo. Um motivo de verdade. Porque você é meu patrão. Porque somos de mundos diferentes. Porque lá fora tem 50 pessoas que esperariam uma Clara no seu braço, não uma empregada. As palavras saíram num jato desesperado. Você acha que eu ligo para essas pessoas? Renan segurou o rosto dela entre as mãos, forçando ela a olhar para ele. Você acha que ligo para mundos diferentes? Você acha que o que eles pensam importa mais do que isso? Ele pressionou a mão dela contra o peito dele, onde o coração batia descompassado. Sente isso? É o que você faz comigo. Só você. Renan. Lágrimas queimavam os olhos dela. Me diz que você não sente nada. Olha nos meus olhos e me diz que essas 2 semanas não foram um inferno para você também. Me diz que você não fica acordada à noite pensando em mim, como eu fico pensando em você. Seus polegares acariciavam as bochechas dela. Me diz e eu paro. Juro que paro. Juliana abriu a boca para mentir, para dizer que não sentia nada. Mas as palavras não saíram. Só saiu a verdade. Eu não consigo parar de pensar em você. Foi tudo o que Renan precisava ouvir. Ele a puxou contra si e a beijou. Não foi gentil nem hesitante. Foi desesperado, faminto, cheio de 2 semanas de desejo reprimido. Ele a prensou contra a parede da cozinha, as mãos entrelaçadas no cabelo dela, desfazendo o coque, os fios caindo livres. Juliana se rendeu completamente. As mãos subiram pelos ombros largos dele, enterraram-se nos cabelos dele, puxando. Ela beijou de volta com a mesma intensidade, esquecendo onde estavam, esquecendo os riscos, esquecendo tudo, exceto a sensação dos lábios dele nos dela, do corpo dele pressionado contra o dela. Eles se separaram por ar, ofegantes, testas encostadas. Isso é loucura, Juliana sussurrou. Completa loucura. Renan concordou, mas beijou ela de novo, mais devagar dessa vez, saboreando. Mas eu não ligo. Sua festa? Ela tentou lembrar, mas as mãos dele na cintura dela tornavam difícil pensar. Que se dane a festa. Ele mordiscou o lábio inferior dela. Que se dane tudo. Foi quando ouviram. Som de salto alto se aproximando rápido. Eles se separaram num pulo. Juliana ajeitando o cabelo freneticamente. Renan dando 3 passos para trás. A porta se abriu. Clara parou na entrada, os olhos indo de Renan para Juliana e de volta. O cabelo bagunçado de ambos, os lábios inchados, a respiração acelerada. Ela não era idiota.
Sabia exatamente o que tinha interrompido. Renan, a voz dela saiu doce como mel envenenado. Os investidores japoneses querem fazer um brinde especial com você. Te procurei por toda parte. Ela olhou para Juliana com desdém mal disfarçado. Vejo que estava ocupado supervisionando o trabalho da equipe. O duplo sentido era claro. Renan deu um passo à frente, a voz saindo gelada. Clara, volte para a festa, já vou. Claro, ela sorriu, mas era um sorriso de predador. Mas não demore. Seria uma pena os convidados pensarem que o anfitrião está mais interessado em outras atividades. Mais um olhar venenoso para Juliana. Inapropriadas. Clara saiu, mas a ameaça ficou pendurada no ar. Juliana cobriu o rosto com as mãos. Ela sabe. Ela viu. Renan puxou as mãos dela do rosto. Eu não ligo se ela sabe. Mas eu ligo, Juliana se afastou. Você tem uma reputação, uma empresa, uma vida. Eu não posso ser a razão de você perder isso. Juliana, escuta. Renan segurou os ombros dela, forçando ela a olhar. Eu não quero mais viver fingindo. Eu quero tentar. Quero tentar isso com você, seja lá o que isso for. E se der errado? E se eu perder meu emprego? E se sua família descobrir? Então enfrentamos juntos. Ele beijou a testa dela suavemente. Você topa? Topa arriscar comigo? Juliana olhou para aqueles olhos azuis, viu a sinceridade ali e tomou a decisão mais assustadora da vida. Topo. Juliana não pregou o olho naquela noite. Ficou acordada, alternando entre o êxtase de lembrar o beijo e o terror de pensar nas consequências. Ela tinha concordado. Tinha dito sim. Mas à luz do dia, será que ainda pareceria uma boa ideia? Na manhã seguinte, depois que os funcionários de limpeza contratados terminaram de arrumar a bagunça da festa, Renan procurou Juliana. Encontrou ela no jardim dos fundos, regando as plantas. Precisamos conversar. Juliana largou a mangueira, o coração disparando. Você se arrepende. O quê? Não! Renan se aproximou rápido. Não, Juliana. Mas preciso saber se você se arrependeu. Na luz do dia, sem champanhe, sem o momento. Você ainda quer isso? Ela respirou fundo. Honestidade era tudo o que tinha para oferecer. Estou apavorada. Tenho medo de perder meu emprego, medo de sua família descobrir, medo de virar fofoca, mas... Ela finalmente olhou nos olhos dele. Eu quero. Quero conhecer você de verdade. Quero ver onde isso vai dar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Então vamos tentar, devagar, em segredo, até termos certeza, sem pressão, sem expectativas. Só nós. Como vai funcionar? Juliana perguntou prática. Você é meu patrão, eu moro aqui. Você não é mais minha empregada. Renan disse decidido. Vou te contratar oficialmente como gerente da casa. Salário melhor, contrato formal. Assim não é mais uma relação de patrão e empregada comum. É mais parceria profissional. Renan, eu não preciso de aumento. Não quero que pareça que... Não é por causa disso. Ele interrompeu gentilmente. Você merece. Cuida desta casa melhor que qualquer gerente que eu poderia contratar. É justo. Ele segurou as mãos dela. Deixa eu fazer isso por mim? Preciso saber que você está aqui porque quer, não porque precisa do emprego. Juliana viu a sinceridade nos olhos dele e cedeu. Está bem. Os dias seguintes foram mágicos. Eles roubavam momentos sempre que possível. Um beijo rápido na despensa quando ninguém olhava. Mãos entrelaçadas por segundos preciosos antes de ouvir passos. Sorrisos secretos através da sala. Mensagens de texto trocadas tarde da noite que faziam Juliana corar sozinha no quarto. Renan descobriu uma Juliana que não conhecia. Ela era engraçada, com um senso de humor afiado que o pegava desprevenido. Sabe o que percebi? Ela disse uma noite enquanto jantavam escondidos na cozinha depois que todos foram embora. Você franze a testa quando está concentrado. Fica com uma ruga bem aqui. Ela tocou entre as sobrancelhas dele. É meio fofo. Fofo? Renan fingiu indignação. Sou um empresário sério, não sou fofo. Você é totalmente fofo. Ela roubou um pedaço de comida do prato dele. Aceita. Ele ria de um jeito que não ria há anos.
sentia-se vivo de uma forma que tinha esquecido ser possível. Mas nem tudo eram momentos roubados e risos escondidos. Clara estava agindo. Ela começou sutil, plantando sementes de dúvida em conversas casuais. No escritório, comentou com colegas. Vocês notaram o Renan diferente? Mais distraído? Na academia, onde encontrava esposas de empresários importantes, deixava escapar. Estou preocupada com o Renan. Ele anda tomando decisões estranhas ultimamente. Os rumores começaram pequenos. Um comentário aqui, uma especulação ali. Nada concreto, nada comprovável, mas sussurros começaram a circular. Ouvi dizer que o Renan Ribeiro está envolvido com alguém inadequado. Dizem que tem problemas em casa, dele. Em 2 semanas, os comentários chegaram ao meio empresarial. Um parceiro de negócios ligou para Renan preocupado. Renan, preciso te avisar. Estão circulando histórias sobre você. Nada específico, mas você sabe como é. Reputação é tudo nesse meio. Renan ficou furioso. São apenas fofocas, ignore. Sei disso, mas outros podem não ignorar. Só estou te avisando como amigo. Cuida da tua imagem. Quando Renan contou para Juliana, ela empalideceu. Eu sabia que isso ia acontecer. Não liga para fofocas. Renan a puxou para um abraço. Não vamos deixar isso nos afetar. Mas afetou. Juliana começou a ficar paranoica. Cada olhar que Renan recebia na rua, quando saíam escondidos para jantar em restaurantes distantes, ela imaginava reconhecimento. Cada ligação dele ela temia ser mais um aviso sobre os rumores. Uma noite, depois de uma ligação particularmente tensa com um investidor, questionando as distrações de Renan, ela confrontou ele. Isso está prejudicando você, sua empresa, suas parcerias. Talvez devêssemos parar. Não, Renan foi categórico. Não vamos parar por causa de fofocas. Mas e se for mais que fofocas? E se você perder negócios? E se sua família descobrir? Então que descubram. Renan estava exasperado. Juliana, você não entende? Eu não ligo. Passei 35 anos vivendo para agradar outros, fazendo o que era esperado, sendo quem queriam que eu fosse. Você é a primeira coisa real que tenho. Não vou desistir disso. Mas eu ligo. Juliana disse, as lágrimas começando a cair. Ligo porque você trabalhou a vida inteira para construir sua empresa. Ligo porque sua família é importante, mesmo que você não veja agora. Ligo porque... Ela engoliu em seco. Porque te amo demais para ser a razão de você perder tudo. Renan congelou. Você... O que disse? Juliana cobriu a boca, percebendo o que tinha escapado. Mas não dava para voltar atrás. Eu te amo. Eu sei que é cedo demais, sei que é loucura, mas é verdade. E é por isso que não posso deixar sua vida desmoronar por minha causa. Renan a puxou para um beijo intenso, desesperado. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu também te amo, desde aquele maldito dia na piscina, acho. Talvez antes e eu só não soubesse. E é por isso que não vou desistir. Nunca. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto o mundo lá fora conspirava contra eles. Porque Clara não tinha terminado. Ela intensificou os esforços. Começou a esquecer documentos na mansão de Renan, aparecendo sem avisar, esperando flagrar algo. Ligava tarde da noite com emergências de trabalho que não eram emergências. Uma tarde, ela conseguiu. Chegou na mansão sem avisar e encontrou Renan e Juliana na biblioteca, sentados muito perto um do outro, estudando plantas para reformar o jardim. A mão dele estava sobre a dela. Inocente para quem não procurava maldade, mas Clara procurava. Desculpa interromper. O que quer que seja isso? Clara disse, o veneno pingando de cada palavra. Trouxe os contratos que você pediu, Renan. Renan se levantou, a paciência no limite. Clara, você não pode continuar aparecendo sem avisar. Sou sua secretária. É meu trabalho estar disponível. Ela olhou para Juliana com desdém. Embora veja que você tem outras distrações te mantendo ocupado. Cuidado, Clara. A voz de Renan saiu perigosamente baixa. Você está cruzando linhas. Estou tentando te proteger. Clara finalmente deixou a máscara cair.
Não vê o que está fazendo? Ela é uma empregada, Renan. Isso vai destruir você. Saia, Renan disse a voz gelada. Saia da minha casa agora. Clara foi, mas a expressão no rosto dela prometia que não tinha terminado. Juliana estava tremendo quando a porta fechou. Isso vai piorar. Ela vai contar para alguém. Deixa contar. Renan a envolveu nos braços. Não estamos fazendo nada errado. Mas Juliana sabia melhor. No mundo deles, a percepção importava mais que a verdade. E a percepção de um empresário rico envolvido com a empregada não seria gentil. Principalmente quando pessoas como Clara estavam determinadas a destruir qualquer felicidade que encontrassem. Renan, Juliana sussurrou contra o peito dele. Sim. Se chegar ao ponto onde você tem que escolher entre mim e tudo que construiu, promete que vai escolher sua empresa, sua família, seu futuro? Renan a afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu já escolhi. E escolhi você. Sempre vou escolher você. Era uma promessa linda. Mas Juliana sabia que promessas feitas no calor da paixão eram fáceis. Mantê-las quando o mundo inteiro estava contra você? Isso era outra história. E ela temia que logo descobririam exatamente quão difícil poderia ser. Porque tempestades têm o hábito de começar com pequenas nuvens. E as nuvens no horizonte deles estavam ficando cada vez mais escuras. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã. Renan estava no escritório quando a secretária que cobria Clara durante o horário de almoço anunciou pelo interfone. Senhor Ribeiro, seus pais estão aqui. Dizem que é urgente. Renan sentiu um frio na espinha. Alberto e Helena Ribeiro não apareciam sem avisar. Nunca. Manda entrar. Os pais entraram como um vendaval. O pai tinha o rosto vermelho, a veia na testa pulsando. A mãe estava pálida, os lábios apertados numa linha fina de desaprovação. Feche a porta, Alberto ordenou. Isso é particular. Renan fechou, o estômago afundando. O que aconteceu? O que aconteceu? Helena praticamente cuspiu as palavras. Você tem a audácia de perguntar o que aconteceu? Clara nos ligou ontem. Contou tudo. Sobre você e aquela empregada. O mundo parou. Renan sentiu a raiva subir quente e rápida. Clara não tinha o direito. Ela fez um favor. Alberto se aproximou furioso. Seu filho está se envolvendo com uma funcionária. Você tem noção da humilhação que isso traz para esta família? Humilhação? Renan sentiu a própria raiva explodir. A única coisa humilhante aqui é vocês julgando alguém que nem conhecem. Não precisamos conhecer, Helena avançou. Sabemos o suficiente. Ela limpa sua casa, Renan. É uma empregada. Obviamente está interessada no seu dinheiro. Juliana não é nada disso, Renan gritou, perdendo completamente a compostura. Ela é a pessoa mais honesta que já conheci. Recusa ajuda, recusa presentes, trabalha duro por tudo que tem. É exatamente o que ela quer que você pense. Helena revirou os olhos. Essas mulheres sabem jogar o jogo, fingem ser humildes, honestas, conquistam homens ingênuos como você. Ingênuo? Renan deu uma risada amarga. Mãe, eu comando uma empresa de milhões. Nego com pessoas do mundo inteiro. Acha mesmo que não sei reconhecer manipulação quando vejo? Claramente não. Alberto bateu a mão na mesa. Porque está sendo manipulado e é cego demais para ver. Essa mulher vai te destruir. Vai destruir esta empresa, esta família, tudo o que construímos. Ela não quer destruir nada. Ela me ama. Renan estava gritando agora. Te ama? Helena deu uma risada cruel. Ela ama sua conta bancária. Acorda, Renan. Estou mais acordado do que nunca. Renan encarou os pais. Pela primeira vez na vida, estou feliz. Realmente feliz. E vocês querem tirar isso de mim porque não se encaixa nos seus padrões? Porque temos padrões, Alberto rugiu. Você é um Ribeiro. Tem responsabilidades, uma posição social a manter. Estou cansado de posição social. Renan passou as mãos pelo cabelo frustrado. Estou cansado de viver para os outros. Juliana é a primeira coisa real que tenho em anos. Helena mudou de tática, a voz ficando mais suave, mais manipuladora. Filho, entendo que está confuso. Ela é bonita, diferente das mulheres do nosso círculo.
Mas isso vai passar. Essas paixões sempre passam, e quando passar, você vai se arrepender de ter jogado tudo fora. Não é paixão, é amor. Renan disse, cada palavra firme. Então você nos força a tomar medidas. Alberto cruzou os braços. Ou você termina com essa mulher imediatamente, ou removemos você da presidência da empresa e cortamos você do testamento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Renan olhou para o pai e depois para a mãe. Vocês estão falando sério? Realmente fariam isso? Para salvar você de arruinar sua vida? Sim, Helena disse sem hesitar. É pelo seu bem, filho. Meu bem, Renan repetiu, a voz morta. Tirar tudo de mim é pelo meu bem. Você vai entender eventualmente, Alberto insistiu. Quando essa ilusão acabar, vai nos agradecer. Saiam, Renan disse baixinho. Renan, saiam do meu escritório. Agora. A voz dele não deixava espaço para argumentos. Os pais foram, mas a ameaça ficou pendurada no ar como uma guilhotina. Renan afundou na cadeira, enterrou o rosto nas mãos. A empresa, o testamento, tudo o que tinha construído, contra Juliana. Como ele deveria escolher? Mas ele já sabia a resposta. Já tinha escolhido. Pegou as chaves e foi direto para casa. Precisava ver Juliana. Precisava contar o que estava acontecendo antes que ela ouvisse de outra fonte. Mas era tarde demais. Quando chegou na mansão, ouviu vozes vindas da sala. Reconheceu a voz da mãe imediatamente. Helena tinha ido direto para lá. Renan correu para a sala e parou na porta. Juliana estava de pé, o rosto molhado de lágrimas, enquanto Helena estava à sua frente com uma bolsa aberta, mostrando dinheiro. 100 mil reais, Helena estava dizendo. É mais do que você ganharia em anos. Pegue isso e desapareça da vida do meu filho. Juliana olhou para o dinheiro. Por um longo momento, não disse nada. Então, ela fez algo que surpreendeu todos. Ela deu uma risada. Uma risada sem alegria, cheia de dor e decepção. A senhora realmente acha que é sobre dinheiro? Depois de tudo, ainda acha que eu quero o dinheiro dele? Não se faça de ofendida, Helena respondeu. Todas as mulheres como você são iguais. Mulheres como eu, Juliana repetiu. Trabalhadoras, honestas, que pagam as próprias contas. Ela empurrou a bolsa de volta. Eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Mas vou sair da vida dele porque não vou ser a razão dele perder a família. Foi quando Juliana viu Renan na porta. Os olhos dele se encontraram e ela viu a dor refletida ali. Você ouviu? Não era uma pergunta. Ouvi tudo. Renan entrou na sala. Juliana, não faz isso. Eu tenho que fazer. As lágrimas caíam livres agora. Seus pais vão tirar a empresa de você. Vão te deserdar. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não ligo! Renan gritou, avançando. Pode ficar com a empresa, com o dinheiro, com tudo. Mas eu ligo! Juliana gritou de volta. Você trabalhou a vida inteira para isso. Eu não vou deixar você jogar tudo fora por minha causa. Ela se virou para Helena. A senhora ganhou. Vou embora hoje. Não! Renan tentou segurar ela, mas Juliana se afastou. É melhor assim. Para você. Para sua família. Para todos. Ela subiu as escadas correndo. Renan se virou para a mãe, os olhos brilhando de raiva e lágrimas. Espero que esteja feliz. Conseguiu o que queria. Helena abriu a boca para responder, mas pela primeira vez viu algo no filho que a fez hesitar. Dor real. Desespero real. Não era apenas teimosia ou rebeldia. Era amor genuíno sendo destruído. Por um segundo, só um segundo, ela questionou se tinha feito a coisa certa. Renan subiu correndo atrás de Juliana. Bateu na porta do quarto. Juliana, abre, por favor. Não, Renan. A voz dela vinha abafada. Minha decisão está tomada. Então pelo menos me deixa te ver uma última vez. Me deixa me despedir. A voz dele quebrou na última palavra. Silêncio. Depois, som de gavetas abrindo, roupas sendo jogadas em uma mala. Ela estava fazendo as malas. Realmente ia embora. Renan socou a porta impotente, sentindo o mundo desmoronar.
Desceu as escadas lentamente. A mãe ainda estava lá, mas agora parecia menos convicta. Renan, filho, não me chama de filho. Não agora. Ele passou direto por ela. Foi até a sala, serviu uísque e bebeu direto da garrafa. 1 hora depois, Juliana desceu com uma mala pequena. Renan se levantou do sofá onde estava afundado. Ela caminhou até ele, os olhos vermelhos, mas o rosto seco agora. Segurou o rosto dele entre as mãos e o beijou. Um beijo longo, profundo, de despedida. Quando se separaram, ela colocou um envelope na mão dele. Leia depois que eu sair, sussurrou. Juliana, fica. Por favor, fica. Eu te amo, Renan. Sempre vou te amar, mas às vezes o amor não é suficiente. Ela pegou a mala e caminhou até a porta. Renan ficou paralisado, vendo ela sair. Ouviu a porta fechar. Ouviu o táxi partir. Então, com mãos trêmulas, abriu o envelope. A letra dela era caprichada, mesmo através das lágrimas que manchavam o papel. Renan, você me deu os melhores meses da minha vida. Me fez sentir vista, especial, amada. Mas não posso ser a razão de você perder tudo. Você merece sua empresa, sua família, seu futuro. Merece alguém que o mundo aceite. Me perdoa por não ser forte o suficiente para lutar. Te amo para sempre. Juliana. Renan amassou a carta, as lágrimas finalmente caindo. Caiu no sofá e chorou. Chorou pela primeira vez desde criança. Chorou de dor, de perda, de um futuro que nunca seria. Helena, que ainda estava na mansão, viu tudo da porta. Viu o filho completamente destruído. E pela primeira vez, realmente viu. Não viu teimosia ou rebeldia. Viu um homem que tinha acabado de perder a pessoa que amava. Viu a dor real, crua, devastadora. E sentiu o primeiro peso da culpa a apertar seu peito. 3 semanas se arrastaram como 3 anos. Renan tentou ligar para Juliana incontáveis vezes, mas o número estava desligado. Mandou mensagens que nunca foram entregues. Ela tinha desaparecido completamente e ele não sabia como encontrá-la. A mansão estava vazia de uma forma que não tinha nada a ver com espaço físico. Renan contratou outra pessoa para cuidar da casa, mas ela não era Juliana. Ninguém seria. Ele mal comia, mal dormia. Passava as noites no escritório da casa, olhando para o nada. A carta dela lida e relida até as dobras começarem a rasgar. No escritório da empresa, as coisas não estavam melhor. Renan faltava reuniões, assinava contratos sem ler direito, tomava decisões precipitadas. A empresa começou a sentir o impacto. Parceiros ligavam preocupados. A diretoria convocou reuniões de emergência. Alberto e Helena visitaram a mansão numa quinta-feira e quase não reconheceram o filho. Renan estava de barba por fazer, olheiras profundas, a casa em desordem à sua volta. Ele mal olhou quando eles entraram. Renan, precisamos conversar. Alberto começou. Não tenho nada para falar com vocês. A voz de Renan saiu vazia, sem emoção. Helena se aproximou, vendo o estado dele de perto. As mãos tremiam levemente. O olhar estava perdido, distante. Filho, estamos preocupados. Agora estão preocupados? Renan finalmente olhou para eles, e o que viram nos olhos dele os assustou. Não tinha vida ali, só vazio. Quando destruíram a única coisa boa na minha vida, não estavam preocupados. Achamos que estávamos te protegendo, Alberto disse, mas a convicção tinha ido embora. Me protegendo? Renan deu uma risada sem humor. De quê? De ser feliz? Conseguiram. Estou miserável, exatamente como vocês queriam. Não queríamos isso. Helena sentou ao lado dele, hesitante. Renan, nós erramos. Renan virou a cabeça lentamente. O quê? Erramos. Alberto repetiu, engolindo o orgulho que sempre teve em excesso. Julgamos Juliana sem conhecê-la. Fomos injustos, cruéis. E olha o que fizemos com você. Pela primeira vez em 3 semanas, algo além de vazio apareceu nos olhos de Renan. Raiva. Vocês acham que pedir desculpas agora muda alguma coisa? Ela se foi. Eu não sei onde está. Não consigo encontrá-la. E se nós encontrarmos? Helena perguntou. E se pedirmos desculpas a ela?
Se tentarmos consertar isso... Por quê? Renan estava desconfiado. Por que fariam isso? Porque somos seus pais. Helena tocou o rosto dele, um gesto que não fazia desde que ele era criança. E só queremos que você seja feliz, mesmo que seja com alguém que não aprovávamos. Se Juliana te fazia feliz, se ela trouxe vida de volta aos seus olhos, então estávamos errados. Completamente errados, Alberto acrescentou. A empresa está sofrendo, sim, mas você está sofrendo mais, e percebemos que nada disso importa se perdemos nosso filho no processo. Renan sentiu a primeira fagulha de esperança em semanas. Vocês falam sério? Não é mais uma manipulação? É sério. Helena segurou as mãos dele. Vamos encontrar Juliana e vamos pedir desculpas. Vamos fazer o que for preciso para trazer ela de volta para você. Levou 2 dias. Alberto contratou investigadores particulares que rastrearam Juliana até uma casa pequena e simples nos subúrbios. Na manhã de sábado, Alberto e Helena foram até lá, nervosos de uma forma que nunca estiveram em suas vidas de privilégios. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, atendeu a porta. Dona Marta olhou o casal bem vestido com desconfiança. Sim. Bom dia, somos Alberto e Helena Ribeiro, pais de Renan. Alberto disse, mais humilde do que Helena já ouvira. Gostaríamos de falar com Juliana Castro, por favor. O rosto de Dona Marta se fechou imediatamente. Minha filha não quer falar com vocês, nem com ninguém dessa família. Por favor, senhora. Helena deu um passo à frente. Só 5 minutos. Precisamos pedir desculpas. Dona Marta os estudou por um longo momento. Viu algo nos rostos deles. Talvez sinceridade, talvez arrependimento real. Esperem aqui. Ela fechou a porta e voltou minutos depois com Juliana. E Helena sentiu o coração apertar ao ver a jovem. Juliana estava mais magra, com olheiras profundas, o cabelo simples preso num rabo de cavalo. Usava roupas velhas e desbotadas, mas havia uma dignidade nela que Helena não pôde deixar de admirar. O que vocês querem? Juliana perguntou, a voz fria, mas firme. Queremos pedir desculpas. Helena começou, e para a surpresa de Juliana, lágrimas começaram a cair dos olhos da mulher mais velha. Juliana, nós erramos. Erramos terrivelmente. Julgamos você sem te conhecer. Fomos preconceituosos, cruéis, injustos. Por quê? Juliana cruzou os braços, protegendo-se. Por que estão dizendo isso agora? Porque nosso filho está destruído. Alberto falou, a voz embargada. Ele não come, não dorme, não vive. A empresa que tanto nos preocupava está sofrendo porque ele não consegue funcionar sem você. Ele está sofrendo de uma forma que nunca vimos. E percebemos algo. Helena se aproximou. Nos meses que vocês estiveram juntos, foi a primeira vez que vimos Renan realmente feliz. Não fingindo, não cumprindo obrigações, mas genuinamente vivo, sorrindo com luz nos olhos. As lágrimas caíam livremente agora. E nós tiramos isso dele. Tiramos você dele. Juliana sentiu as próprias lágrimas começarem, mas lutou contra elas. E agora? O que mudou? Nós mudamos, Alberto disse. Entendemos que estávamos errados sobre você. Você não é interesseira, não é aproveitadora. Você ama nosso filho de verdade. Vimos isso na forma como escolheu partir para protegê-lo. Nenhuma mulher interessada faria isso. O amor verdadeiro vale mais que qualquer diferença social. Helena segurou as mãos de Juliana. Por favor, nos perdoe. E por favor, volte para o Renan. Ele precisa de você. Nós prometemos aceitar vocês, defender vocês, fazer o que for preciso. Juliana olhou para a mãe procurando orientação. Dona Marta, que tinha ouvido tudo da porta, deu um passo à frente. Minha filha tem chorado todas as noites desde que voltou. Ela ama aquele rapaz. E se vocês estão aqui pedindo desculpas, mostrando humildade, então talvez mereçam uma segunda chance. Ela olhou para Juliana. Vai, filha. Vai buscar sua felicidade. Eu fico bem. Juliana limpou as lágrimas. Ele ainda quer me ver? Depois de tudo? Ele não faz nada além de querer te ver. Helena sorriu através das lágrimas.
Venha conosco, por favor. Juliana respirou fundo e assentiu. Entrou para pegar uma jaqueta, avisou a mãe que voltaria logo e saiu com Alberto e Helena. O caminho até a mansão foi silencioso, mas não desconfortável. Era um silêncio de expectativa, de nervosismo, de esperança. Quando o carro parou na entrada, Juliana sentiu o coração disparar. Onde ele está? Na piscina. Helena disse suavemente. É onde ele passa a maior parte do tempo. Acho que o faz lembrar de você. Juliana desceu do carro e caminhou pelo caminho lateral até a área da piscina. E então, ela o viu. Renan estava sentado na beirada, os pés descalços na água, olhando o nada. Estava de barba, mais magro, a camisa amassada. Parecia perdido, quebrado, como se parte dele tivesse ido embora e não voltado. Renan, ela chamou, a voz saindo trêmula. Ele se virou devagar, como se não acreditasse no que ouvia. Quando viu Juliana ali parada, o sol iluminando o cabelo dela, ele simplesmente congelou. Juliana? A voz saiu rouca, insegura, como se tivesse medo que fosse uma ilusão. Sou eu. Ela deu um passo à frente. Renan se levantou num pulo, tropeçando nos próprios pés na pressa. Você está aqui, você voltou. Ele caminhou até ela parando a centímetros. Seus pais me trouxeram. Eles pediram desculpas, disseram que erraram. Eles erraram. Renan tocou o rosto dela com dedos trêmulos, como se precisasse confirmar que era real. Mas eu também errei. Devia ter lutado mais. Devia ter ido atrás de você imediatamente. Eu bloqueei você. Desapareci de propósito. Juliana cobriu a mão dele com a dela. Achei que estava te protegendo. Você quase me matou. Renan a puxou para um abraço desesperado. Essas semanas foram um inferno. Não consigo viver sem você, Juliana. Tentei. Não consigo. Eu também não. Ela abraçou de volta, sentindo-se em casa pela primeira vez em semanas. Senti tanta falta. Renan se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Juliana Castro, eu te amo. Amo você mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais do que a empresa, mais do que dinheiro, mais do que minha própria vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama ao lado da piscina. Casa comigo. Por favor, não quero passar mais um dia sem você. Quero acordar com você todo dia. Quero construir uma vida juntos. Quero te fazer feliz para sempre. Juliana soluçou, caindo de joelhos na frente dele. Sim, sim, eu caso com você. Eles se beijaram ali, na grama, chorando e rindo ao mesmo tempo, um beijo salgado de lágrimas, mas doce de felicidade reencontrada. Quando se separaram, viram Alberto e Helena observando de longe, também chorando. Helena acenou, sorrindo. E pela primeira vez, Juliana sentiu que talvez, finalmente, tudo ficaria bem. 6 meses depois, a mansão estava transformada em cenário de conto de fadas. Flores brancas e douradas decoravam cada canto. Convidados enchiam o jardim. Juliana, em um vestido branco simples, mas elegante, caminhava pelo corredor de flores de mãos dadas com Dona Marta. No altar improvisado, perto da piscina onde tudo começou, Renan esperava de smoking, os olhos brilhando. Quando Juliana chegou até ele, ele sussurrou. Você está a mulher mais linda que já vi. Você também está lindo. Ela sussurrou de volta. A cerimônia foi emocionante. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi aplaudido por todos. Helena chorava de emoção na primeira fileira. Alberto sorria com orgulho genuíno. Na festa, Helena se aproximou de Juliana. Bem-vinda à família, filha. E dessa vez, quando disse filha, era com amor real, sem reservas. As duas se abraçaram, curando feridas antigas. Mais tarde, quando a festa começou a esvaziar, Renan puxou Juliana para longe dos convidados. Foram até a piscina, o lugar onde tudo começou. Lembra daquele dia? Ele perguntou, abraçando ela por trás. Como poderia esquecer? Juliana riu. O dia mais vergonhoso e mais importante da minha vida. O dia que mudou tudo. Renan beijou o pescoço dela. O dia que finalmente te vi de verdade. Eles ficaram ali, abraçados, olhando a água cristalina refletindo as luzes da festa.
casados, felizes, livres. O amor tinha vencido todas as barreiras, superado todos os obstáculos, provado que não importava de onde você vem ou quanto dinheiro você tem. O que importa é o que você sente, e eles sentiam tudo. Te amo, Renan Ribeiro. Juliana sussurrou. Te amo, Juliana Ribeiro. Ele respondeu e o novo sobrenome dela soou perfeito. Ali, naquela piscina onde começou como um acidente constrangedor, agora era o símbolo do amor que desafiou o mundo e venceu. E eles sabiam com absoluta certeza que era só o começo da história deles. O melhor ainda estava por vir. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.